Então vamos orar? Pai, nós pedimos a Ti a revelação do céu. Nós não temos nada se não nos for dado do céu, Senhor. Por isso fala conosco e ministra o nosso coração e nos ensine a Tua palavra. A Tua palavra, é isso que nós queremos no nome de Jesus. Quero começar falando para você, dizendo que o inimigo ele tem várias formas de trabalhar. E ultimamente, se você for perceber, a gente quase que não vê mais sessões de endemoniamento. Já percebeu isso? Porque existe duas formas que o diabo trabalha, e ultimamente ele tem trabalhado muito dessa forma que eu vou falar agora, tá? Porque existe a diferença entre endemoniamento e opressão. O diabo tem trabalhado ultimamente com uma coisa chamada opressão, tentando imprimir a força contra a vida das pessoas, e muita gente, infelizmente, debaixo dessa pressão, e às vezes até cometendo besteira na sua vida, fazendo coisas que não poderia fazer, e a palavra do Senhor Jesus vai nos ensinar sobre isso hoje. Inclusive eu quero começar lendo com você, Lucas capítulo 8, verso 2, eu não vou ler o texto mais de Efésios capítulo 6 todo, igual nós estávamos lendo, porque você já aprendeu, né, que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo. Nós já falamos sobre isso, já ensinamos sobre isso, como vocês se resistirem, essa força da maldade, toda a estrutura do inferno. Mas nós estamos agora descendo para coisas mais práticas, que nós vamos ter que enfrentar, como igreja, como pessoa, como família, como pessoa nos níveis de relacionamento. E você vai encontrar muita gente, talvez aprisionada em situações. É por isso que você vai aprender. Amém? Vamos lá então. Lucas 8, verso 2 diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos, presta atenção que existe uma diferença entre espíritos malignos, ok? Pessoas que estão com enfermidades malignas e de enfermidades. E a Bíblia vai dizer, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então existe uma diferença entre enfermidades malignas e enfermidades físicas. E aqui, queridos, você precisa logo entender. Olha só o que Jesus vai fazer. O texto aqui vai mostrar que existe as enfermidades malignas e as enfermidades físicas. Lucas 13, 10 a 12, vai dizer assim, ó: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito. Essa mulher tinha o quê? Um espírito de enfermidade. Essa mulher carregava um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Já imaginou um negócio desse? E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Ela tem um espírito de enfermidade, porém, talvez quem olhasse para ela ia dizer que ela estava com problema na coluna, né? Porque às vezes a gente está vendo as pessoas e às vezes nós estamos muito olhando o físico. Por isso eu quero te ensinar hoje sobre a importância de discernimento. Ter discernimento. Para quê? Para que você não fique olhando demônio em todos os lugares. Porque tem gente que está demonizando tudo. Já viu isso? Tu está vindo para o culto, aí fura o pneu. Aí tu já diz: foi o capeta que está dentro. Às vezes o pneu está careca, né? Está precisando trocar. Então eu queria dizer para você, não saia daqui endemonizando coisas. Jesus, ele então olha aquela mulher, percebe aquela situação e ele vai dar uma palavra de comando. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem. Por que eu estou trazendo esse ensinamento para nós hoje? Sabe por quê? Porque a gente às vezes está confundindo problema emocional com espiritual.
Muita gente confundindo isso, e eu quero trazer revelação ao teu coração, porque o grande segredo aqui é você aprender a parar para ouvir o Espírito Santo falando com você, e você discernir. A palavra que nós precisamos nesses últimos dias é discernir o que é que você possa estar vendo. Você precisa de discernimento, nós precisamos entender isso. Então nem tudo é carnal, e nem tudo é espiritual. Você precisa logo tomar posicionamento nisso. E por sinal, anota aí para você ter essa frase, que ela mexe muito comigo, que diz algo muito interessante, porque talvez para que você não saia daqui tentando demonizar toda situação, porque tem situações que para você resolver, na verdade você precisa de posicionamento. Então eu quero que você logo entenda isso aqui, não espiritualize o que deve ser resolvido com posicionamento. Amém? Posicionamento, onde você vai realmente tomar a posição certa. Então o espiritual, quando ele vê essa situação, aí, meu irmão, ele já bota, né? E o carnal, como é que ele funciona? Aí ele começa a murmurar, xingar, falar coisas, né? Então você precisa aprender a ter equilíbrio. Eu quero falar para vocês, o segredo que você precisa é ter equilíbrio. Então existe enfermidades que ortopedista não vai dar conta, o cardiologista muito menos, o psiquiatra muito menos, porque às vezes são enfermidades espirituais, e às vezes as pessoas podem estar debaixo de uma operação de opressão. Por quê? Porque não conseguiu ainda resolver coisas internas. Incrível, porque Deus vai ensinando a gente perceber, e para esse tipo de caso, queridos, você precisa de discernimento. Como é que você vai alcançar discernimento? Você já sabe? Nós ensinamos a semana passada aqui. Vamos ver se vocês estão crentes mesmo. Você precisa de oração e de jejum e palavra profética. Você precisa entender. Ei, você quer ter discernimento? Vá para o jejum. Vai mudar. Vai deixar Deus trabalhar no seu coração. E eu acredito muito, queridos, se nessa noite você entender isso, e eu quero agora profetizar sobre a sua vida e repreender. Se existe algum tipo de enfermidade espiritual aqui, sai no nome de Jesus. Se existe alguma enfermidade física aqui, saia no nome de Jesus, que você seja curado. Eu repreendo toda a força do inferno que está lutando contra a sua vida, toda a pressão. Eu dou um comando espiritual. Mas vamos voltar para as nossas sandálias. Eu só preciso te levar a esse entendimento, porque nós vamos precisar hoje dessas sandálias, as sandálias da paz. A armadura, queridos, ela não é física, ela é espiritual. Muito embora você não veja, mas ela existe. Você não vê, mas ela existe, está aqui, tá? Você está calçado, diga, eu estou calçado com a sandália do Evangelho da Paz, cinturão da verdade. Estou colocando essa armadura. Eu estou contando experiências, né? Vocês estão vendo que eu estou sempre contando experiências aqui de situações que eu vivi. Ah, pastor, porque o senhor quer ser o bonzão? Não, porque isso pode te ajudar a entender coisas espirituais. Amém? Então, eu vou contar uma experiência que eu tive. Nós estávamos num culto como esse, e de repente nós começamos a orar e houve uma manifestação. Essa pessoa ficou endemoniada. E pensa num demônio valente. Tinha 7 homens ou 6 tentando segurar ela, ainda naquele prédio que nós tínhamos lá. E não conseguia. E ela batia, já cuspiu logo na cara de um pastor.
Aí eu digo, meu Deus, não vou nem chegar perto, né? Você já fica com o pé para correr. E eu estava pregando ali, mas eu estava ligado, e o barulho lá dentro da sala, e eu querendo, segurando. Eu terminei de pregar aqui, Deus, fui para aquele lugar, onde os irmãos estavam segurando aquela pessoa, e quando eu cheguei na porta, Deus falou comigo, unge os pés dela. Ah, meu querido, quando eu falei assim, unge os pés dela, aí eu vi o capeta pulou de um lado e do outro, e quando nós ungimos os pés dela, eu falei da importância de ter discernimento. Quando nós ungimos os pés daquela moça, ela de repente, o capeta foi embora. Depois daquilo, querido, eu comecei a perceber a importância de pés, dos pés, e comecei a pensar, poxa, tem um segredo nisso. Aí eu comecei a pesquisar muito na palavra, tentar entender, e é por isso que eu acredito que tudo que nós fazemos está baseado naquilo que Deus está falando conosco, nos ensinando, porque eu comecei a ouvir muito das coisas espirituais, e a palavra do Senhor Jesus falando muito no nosso coração, como são formosos os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor, não é verdade? Tem tantas outras coisas, Jesus lavou os pés dos discípulos, tem segredos espirituais em tudo isso, mas, queridos, escute, a importância das sandálias, para os soldados, para nós, porque as sandálias, elas têm uma ideia ali, para os soldados, era justamente de proteção e estabilidade. Quando nós estamos calçados com o Evangelho da Paz, nós estamos proporcionando a nós mesmos estabilidade, estamos proporcionando a nós mesmos segurança, proteção. E quando Deus está treinando alguém, está treinando os seus pés, para que você possa, bem fundamentado no Evangelho, você vai estar estabelecendo a sua vida. Então, quanto mais você andar debaixo dessa proteção, por isso a Bíblia vai falar em Efésios 6,15, calçai os pés com a preparação, diga preparação, preparação do Evangelho da paz. O que é preparação? Eu vou preparar, então eu vou equipar. Sabe que Deus está falando assim, vocês precisam ser equipados, porque o soldado que vai para a guerra, ele precisa estar bem equipado. Nós vamos enfrentar a guerra todos os dias, haverá lutas, e nós temos que estar preparados. Mas deixa eu te trazer aqui um entendimento, porque, gente, se você for ver, escute isso, lá no Velho Testamento, todas as vezes que alguém chegava em um ambiente de glória, a Bíblia diz que eles tinham que tirar as sandálias dos pés. Está vendo? Eu quero trazer um entendimento para você hoje, porque Jesus mandou colocar as sandálias nos pés, e eu quero te trazer esse entendimento, por que você precisa dessas sandálias. Quantos estão comigo aqui? Olha só, a palavra vai trazer para você revelação hoje. Êxodo capítulo 3, verso 5, a Bíblia vai dizer assim, e disse, Moisés está ali no monte, né? E de repente ele chega num lugar de glória, e ele vê algo diferente, e disse, não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Moisés, ele sabia da cultura do Egito. Na cultura do Egito funcionava assim, gente, todas as vezes que alguém chegava num ambiente onde tinha um Deus, letra minúscula, ele tinha que ficar descalço e estar diante daquela estrutura e manifestações espiritual. Então ele, baseado nessa cultura, o próprio Senhor agora revela-se a ele e começa a mostrar que esse é um ambiente de glória. Agora só tem um detalhe, Moisés, você está diante do Deus vivo,
um Deus que tudo pode, e agora vem manifestações de Deus, e Deus agora trabalha em cima disso. Deus vai substituir Moisés por Josué. Olha só o que está escrito aí, para você entender. Josué 5,15 diz assim: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, porque ele recebeu uma visitação de um anjo: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é lugar santo. E Josué fez conforme tinha escrito. Eu já vi até gente vindo para o altar aqui e ficar descalço. Talvez não entendeu que na verdade hoje é se calçar. Talvez não entendeu. Agora, olha isso, eu quero te levar a entender o que Deus vai fazer. Presta bem e fica ligado nisso aqui, porque isso aqui é uma chave espiritual que eu quero te dar para você entender. Deus agora vai libertar o povo que estava preso lá no Egito, tá? E quando Deus vai libertar, Ele vai fazer a Páscoa com eles. Lembra lá? Olha, mata um cordeiro, faz um sinal, e fiquem agora prontos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha o que a Bíblia vai falar em Êxodo capítulo 12, verso 11. Pega essa visão aqui, querido. Assim, pois, o comereis, já prontos para a viagem. Quem vai para o céu aqui? Fique preparado para a viagem, tá? Assim, pois, comereis, já prontos para a viagem, e as vossas sandálias no pé. Sabe o que está acontecendo aqui, queridos, para você entender? Deus já está apontando o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Não, para lá. Quem é o cordeiro? Jesus. Jesus. Consegue entender essa revelação do céu? Consegue entender que Deus está querendo nos preparar? Aí ele diz, e coloque o cajado na mão, e vós comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. É o que Deus está falando aqui. Vocês sairão do Egito como homens e mulheres de guerra, já preparados para a batalha. É isso que Deus está falando conosco hoje. Quando Deus coloca o calçado do Evangelho da Paz, acontece duas coisas, se você entender. Aqui nós vamos rodar a chave. Você vai sair do aspecto lei para graça, ou seja, nós vamos entender agora perdão e justificação. Porque se você entender, queridos, o perdão tira tudo que é imundo de você. O perdão, quando você chega diante de Deus e pede perdão, você está tirando toda a imundície de você. E você vai entender isso agora, porque eu vou te explicar com muito mais clareza. E a justificação é vestes novas, ou seja, Deus te proporciona algo que você não podia. Ele te justificou, ou seja, Ele vestiu você com vestes novas. Sabe onde é que a gente vai entender isso? No filho pródigo. Porque ele sai do plano de Deus, Adão sai do plano de Deus, e depois ele se perdeu lá, e agora vem o retorno, e houve arrependimento, o filho volta. O que o pai faz com o filho? Roupas novas. Ele não conseguia se vestir, mas o pai deu. Sandálias novas. Olha aí, até. Sandálias novas. Anel de honra. Gente, se você não entender isso aqui, então eu queria que você entenda agora. Primeiro, ele tira as vestes velhas e coloca agora vestes novas. É isso que Deus quer fazer com a gente. Escute, na antiga aliança, e você precisa entender isso, Deus mandou Moisés e Josué tirar as sandálias, mas na nova aliança Deus diz assim: coloca as sandálias. E essa sandália é a sandália do Evangelho da paz. Na nova aliança é isso. Então você precisa logo entender: existem sandálias para você,
existe justificativa de Deus para a sua vida. Você foi chamado para isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, trazendo para nós hoje, queridos, entenda bem, nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Se você entender, é isso que Deus está querendo te mostrar hoje. É estar firme, para não escorregar, não ser ferido. Quando você está calçado com o Evangelho da Paz, você vai ter proteção, você não vai ser ferido. A palavra de Deus diz, no Salmo 91, que aos anjos de Deus Ele dará ordem ao teu respeito, para que te guarde, para que você não tropece os teus pés em lugar nenhum. Ou seja, há uma proteção de Deus. Não esqueça de calçar os seus pés todos os dias. Não é só com o sapato que você tem, mas espiritualmente dizer: Senhor, eu vou para a batalha, porque esse calçado faz parte dessa batalha. Talvez você vai passar por situações, vales, deserto, montanhas, guerras, tantas coisas que podem vir. Então nós precisamos estar preparados com tudo isso. Quem está calçado com o Evangelho da Paz tem que ter senso de responsabilidade. É o que Deus está falando nos últimos dias para nós, queridos. Por que você está sendo calçado com o Evangelho da Paz? Para que você tenha maturidade, você saber o que você está vivendo. Nós estamos numa fase em que nós precisamos assumir a responsabilidade. Talvez você manter a sua fé, ter posicionamento, atitudes de fé. Nós precisamos firmar a nossa vida em Cristo Jesus e a nossa andada. Posso ouvir mais um glória? Porque é isso que Deus está fazendo. O Evangelho da Paz, querido, é o Evangelho que transforma. Tanta gente sofrendo perto de você, e talvez você não teve ainda discernimento de que você pode ajudar alguém, dar um comando, uma palavra de fé, avançar. Esse Evangelho que eu estou falando, queridos, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho da reconciliação. Nós precisamos estar posicionados nisso, e quanto mais você posicionado, você vai ver as coisas. Por isso o inimigo vai sempre tentar atrapalhar o ID. Quem calça seus pés com a sandália do Evangelho da Paz, está cumprindo, está indo fazer o ID de Jesus, caminhando em direção da glória de Deus, das manifestações de Deus. Deus, Ele quer trazer entendimento para o nosso coração, porque se você tiver entendimento, você vai ver a diferença que vai começar a acontecer. Agora, deixa eu te levar a entender isso aqui. Eu falei para vocês no início que eu ia falar sobre opressão, né, e manifestações. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a opressão, queridos, ela deforma o caráter das pessoas. Porque muita gente hoje está sofrendo a opressão, a presença do mal tão forte na sua vida. A pessoa perde o controle emocional, entra em situações, gera enfermidade. Muita gente enferma na alma por causa de opressão, porque a opressão ela traz, ela imprime uma pressão na alma das pessoas, e nós precisamos nos desvencilhar disso. Para você vencer a opressão, você precisa ir para Cristo, porque tem muita gente querendo chutar o balde. No casamento, nos relacionamentos, no trabalho, muita gente, por causa de pressão, elas querem se matar.
Eu já vi gente falando, amarrando a sua palavra, por causa das dores que estão aqui dentro da pessoa, coisas que precisam ser resolvidas, pessoas que não estão levando as suas cargas emocionais à cruz de Cristo. Diga amém. Pessoas que não estão levando. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: toda a carga, leve aos pés da cruz. Você quer resolver seus problemas emocionais, situações de guerra físicas, leve para os pés da cruz. É em Jesus que está a solução. Eu vou falar mais uma vez para você dar um glória: é em Jesus que está a solução. Porque às vezes nós queremos a solução que vem do homem, e é Deus que tem a solução. Então busque em jejum, oração, discernimento, porque é assim que você começa a resolver as pressões, porque a pressão deforma, e quando o diabo ele consegue roubar as faculdades mentais de alguém, pensa que ele destrói essa pessoa. Já vi muita gente. Deixa eu contar um exemplo para vocês aqui. Estou contando muito exemplo, né, gente? Daqui a pouco o pessoal está dizendo: rapaz, o pastor está falando de demônio demais, né? Vocês sabem que a gente geralmente não fica falando, né? A gente fala mais de Deus do que de demônio, graças a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Mas porque nós estamos nesse ensino, a gente acaba falando. Eu fui atender uma pessoa, cheguei na casa dela, com ar-condicionado, uma sala muito bonita, pessoa com bastante condições. Quando eu cheguei lá, o ar-condicionado explodiu. Eu olhei, meu Deus. Aí as portas começaram a bater. Nessa hora, gente, a gente vai correr, né? Só não vai correr se posicionar. Ou tudo ou nada. Eu já estava lá mesmo, né? Ainda bem que eu sempre carrego, não vou só, né? Eu carrego o outro para correr junto. Aí eu fui para o discernimento. Senhor, o que está acontecendo aqui? Comecei a tentar fazer um atendimento. Logo aquela pessoa ficou endemoniada, possuída. Não foi possessão, foi endemoniamento mesmo. E eu dei um comando no mundo espiritual. Ela pum no chão e levitou, ficou alta do chão assim. Meu Deus! Aí eu dei um comando: Senhor, no nome de Jesus, demônio, sai. Pum, ela no chão, o diabo pega a mente dela, a alma dela, e ela fica lá momentos como se tivesse morrido. Então agora a gente vai orar, trazer a alma de volta, e depois tentamos trabalhar com essa pessoa. Ela estava tão impregnada com a enfermidade da alma. Essa pessoa hoje virou um zumbi. Eu fui conversar com ela e entender o que estava acontecendo. Sabe o que ela fazia? Estou falando de coisas aqui de Araguaína, tá, gente? Não é lá de... Ela ia, praticamente o diabo fazia ela ir quase todas as noites no cemitério para fazer coisas ali. Essa mulher, hoje, esses dias para trás eu encontrei com ela. Falei que era uma mulher, né? Andou perto. Ainda bem que eu não falei o nome, né? Certo? Encontrei com essa pessoa. Fui cumprimentar ela. O esposo disse assim para mim: ela está com mal de Alzheimer. Ela não sabe mais nem o que ela está vendo. Nem lhe conhece, pastor. Está assim, ó. Eu fiquei com dó. Tem coisas, queridos, que se a gente não cuidar logo, é isso que eu quero, não estou te assombrando, mas tem coisas que se a gente não cuidar logo, uma hora você pode ficar numa complicação. Diga amém. Nós precisamos vencer essas armadilhas, porque é isso que o inimigo às vezes quer. Agora, só que quando Jesus chega nos ambientes, ele vai mudar.
eu vou te falar agora de um caso de possessão, tá? Mas não foi comigo, foi com Jesus. Jesus vai chegar num lugar, e ali tem um homem que está possesso, e a história dele também é quase semelhante dessa mulher. Olha só, olha o que está escrito aqui, nós vamos ler. E quando Jesus vai chegar, isso aqui é possessão, você vai ver o que está escrito aqui, ó, Lucas 8, 26 a 39, é um longo texto, mas nós vamos ter que ler isso aqui, porque nós vamos tirar lição daqui, se Deus permitir o tempo, né? Poderosas. Olha só, queridos, o que acontece aqui, ó? O que vai acontecer aqui? E navegaram para a terra dos Gadarenos. Vocês já sabem de quem que eu vou falar, né? Que está de frente da Galileia. E quando desceu para a terra, quando Jesus saiu do barco, pisou, sabe o que foi que aconteceu? Veio um cara endemoniado daquele lugar, está com ele. É o que está escrito aí. A Bíblia vai dizer que quando ele desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio, e não andava vestido, o cara andava nu. Esse cara aqui andava nu. Queridos, há uma realidade espiritual. Estou falando de pessoas que vão estar vestidas, e olha só, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com alta voz, e aí você vai ver toda a história que nós precisamos, e eu quero só ler o final dessa história para você entender. Deixa eu te fazer entender aqui, depois você vai ler na sua casa, por causa do tempo, eu preciso focar naquilo que eu quero te dar como entendimento aqui nesse texto. Entenda bem, olha só, Lucas 8, 27 vai dizer que quando desceu para a terra, ele veio ao encontro. Então o diabo vem muitas vezes para ser envergonhado, ou o diabo muitas vezes quer envergonhar as pessoas. Imagina um homem de repente fica andando para lá e para cá, perdido. Olha só, primeiro ele está nu, depois, se você entender, ele habitava no sepulcro, ou seja, ele não tinha casa. Muita gente, queridos, que não tem prazer na sua casa, alegria de estar na casa. Tem muita gente que está tendo mais prazer no boteco do que na sua casa, nas coisas do que na casa. Quantos estão entendendo isso? E Deus está querendo tirar você disso. Esse homem, ele vivia nos sepulcros. Ele começou a ter prazer em lugares onde ninguém tem prazer. Imagina isso. Tudo é engano. A rodada de amigos que às vezes a gente quer ter, que às vezes te leva muito mais para a perdição do que para aquilo que é a bênção. E que se você não for influência, eu sempre estou dizendo assim, não saia dos seus relacionamentos de amizade, por favor, seja influência onde você está. Porque tem gente que sai das amizades e perde a oportunidade de ganhar pessoas para Jesus. Não se isole achando que isso vai resolver. Quantos estão comigo? Eu estou ensinando o crente a ir para as batalhas, para a frente de batalha. Sabe, outra coisa que aconteceu com esse homem, ele tinha sobre ele a pressão. Imagino quem era que mandava nele. Era o diabo. A agenda dele estava na mão do diabo. O diabo mandava ele para aqui e para acolá. Se você ler aí, olha só,
porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que eu arrebatava. Estou lendo Lucas 8, 29, tá? E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Ou seja, o cara ia para onde o diabo mandava. Gente que está assim, estou falando de gente já endemoniada, que se perdeu na caminhada. Mas Jesus entrou na parada aqui, queridos. Isso que é importante. Nós começamos a ver que Jesus, Ele nos ama, e Ele quer mudar a história da nossa vida. Jesus, quando entra na história, aí você vai começar a ver algo poderoso. Quando Jesus chega e desce do barco e pisa naquele lugar, a manifestação de Deus chega. Então eu quero dizer para você, você precisa ter a graça, a unção, o poder de Deus, para entrar nos lugares, e que o capeta corra. Você tem que ter autoridade, a manifestação de Deus. Você precisa entender, queridos, que Deus está nos dando autoridade. Você tem autoridade. Se o diabo está querendo fazer alguma bagunça na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, eu estou aqui pela autoridade do poder no nome do Senhor Jesus, dizendo: sai, Satanás. Se tem alguma situação difícil aí para ser resolvida, eu estou declarando em nome de Jesus agora, que a bênção do Senhor venha sobre você. Olha só o que diz Lucas 8:35. Meu Deus do céu, o tempo corre. Lucas 8:35 diz: e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios. Como é que esse homem estava agora? Como é que esse homem estava agora? Vestido. Imagina, aquele que estava andando nu, recebe umas vestes novas. Jesus veio para nos dar a veste. É isso que ele diz na sua palavra. Jesus veio para isso, vestes novas. Ah, mas não foi só isso. Ele estava em seu juízo. O cara ficou ajuizado, voltou de novo às faculdades mentais dele, e agora ele está assentado aos pés de Jesus, aprendendo as verdades. Meu Deus do céu, vestido e aos pés de Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas se você for para o 8:38 e 39, olha o que a Bíblia vai falar. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, eu quero estar com o Senhor. Agora, quem é que estava com a agenda na mão? Quem é que estava com a agenda na mão? Jesus agora vai comandar e dizer: ei, você vai andar para onde eu quero que você ande. Quem quer entregar a sua agenda para Jesus? Porque é assim que nós precisamos andar. E aí ele vai continuar dizendo aqui o que ele tem que fazer. O que ele vai mandar ele fazer? Ei, você está querendo ficar perto aqui, andar comigo, mas você tem coisas para resolver na tua casa. Volta para casa, resolve o que precisa resolver lá. Tem pepino lá. Muita gente com pepino dentro de casa, empurrando as coisas. É sério. Aquele homem, ele foi tão cheio de Deus, que a Bíblia vai dizer que ele foi apregoando por toda a cidade as coisas que Jesus tinha feito sobre a vida dele. Chegou na casa dele, falou de Jesus, o povo se converteu. Tem alguém que quer que sua casa se converta? Mude suas atitudes, seja homem e mulher de Deus, tenha atitude de servo do Senhor, crente de verdade. Você vai manifestar sobre a vida das pessoas o aroma suave. Vamos subir aí, gente.
Os irmãos já estão esperando ali, né? Eu queria dizer para vocês hoje, Jesus, Ele envia ele de volta para casa. Jesus quer enviar você de volta para casa, para sua casa, para que você possa chegar ali e dizer: eu tenho a presença de Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está falando aqui contigo. Se você compreendeu isso,